Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Desde o começo dos episódios de Halloween, a gente vem comentando sobre como é ser bruxo, o que a Wicca faz, os mitos, as verdades. Claro que eu comentei sobre a religião de forma muito superficial, porque eu não quis detalhar muito sobre sabás e esbás, justamente porque é algo muito específico da religião. Eu não quis deixar isso aqui muito didático, ou então dar informações erradas de alguma forma, porque tem lugares melhores para aprender mais sobre isso. Já falei sobre os perfis da Alana, né, que é a minha sacerdotisa. Tem a União Wicca do Brasil, que é um perfil muito grande no Instagram que fala sobre isso. E aí vocês podem dar uma conferida por lá. Como eu adoro filmes e livros, eu acho que chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre como nós somos representados por aí. Bruxas estão no imaginário popular de uma forma, eu acho que é tão presente que é impossível conhecer alguém que não te diga pelo menos um bruxo ou bruxa do cinema ou da TV. Mas será que tudo que a gente vê nos filmes é invenção de Hollywood? E se eu te disser que tem alguns filmes, mesmo sendo recheados de bruxa voando e efeitos especiais, mas eles têm sim alguns feitiços reais. Por exemplo, no filme Jovens Bruxas, de 1996, a gente acompanha 4 garotas usando e abusando dos seus dons de bruxaria para conseguir benefícios próprios. Elas vão desde feitiços de cura e prosperidade até vingança, amor e sede de poder. Em determinado momento, uma das personagens precisa se proteger de outras bruxas, e ela faz um feitiço para bloquear as atividades ameaçadoras da inimiga. E esse é um feitiço real. Ele é simples, é fácil de fazer, e você pode fazer em casa, mas eu espero que você não precise, porque ele é usado para você se proteger de um inimigo seu, um inimigo declarado, É só ir enrolando uma fita ou um barbante ao redor da foto do seu inimigo, enquanto diz: Fulano, eu impeço que você faça o mal para as outras pessoas e para si mesmo. Eu não lembro agora se a cor da fita faz alguma diferença, mas se tiver deve ser preta, alguma coisa assim. Aliás, falando em Jovens Bruxas, é muito legal citar que é um filme muito lembrado até hoje, com muito carinho, porque covens do mundo inteiro cita esse filme como uma boa representatividade. Claro que o filme tá cheio de imaginação de Hollywood, então tem bruxa flutuando, tem feitiço com sangue, tem até uma referência cristã, que é quando uma das meninas caminha sobre a água, que ali também, na verdade, é uma afronta que a personagem tem contra a fé cristã. Mas Jovens Bruxas também traz ensinamentos super válidos sobre a bruxaria, além do retorno, que a gente já falou por aqui, dicas de feitiços, velas também, como usar e tudo, além de trabalhar muito bem sobre as consequências de nossos atos. A palavra Wicca não é usada em momento algum, e o próprio Deus que elas citam não existe, ele foi um nome inventado para o filme. A essa altura você já sabe que na Wicca, na bruxaria em geral, a deusa tem mais destaque do que o deus, que é só um consorte. Mas o filme sabe trabalhar muito bem entre o respeito aos bruxos da vida real e o público que foi assistir o filme querendo um bom entretenimento, uns feitiços sendo lançados e tal. Em As Bruxas de Eastwick, 3 mulheres ficam meio encantadas por um homem misterioso que chega à cidade. Ele vai realizando os desejos delas, ao mesmo tempo criando uma espécie de guerra entre as 3. Ao longo do filme elas fazem alguns feitiços e um deles é um boneco voodoo. E eu já vi algumas pessoas perguntando se isso existe mesmo, se funciona. E sim, voodoo existe e funciona, mas claro que não é igual nos desenhos, que alguém espeta o braço do bonequinho, aí a pessoa lá da casa dela sente uma pontada. Não é desse jeito, mas existem algumas formas de fazer um boneco enfeitiçado que vai refletir os efeitos na pessoa. Só que por mais que os filmes mostrem isso sendo usado pro mal, dá pra fazer uns desses bonecos enfeitiçados pro bem. Eu já fiz pra cura uma vez, foi meio no improviso, eu troquei metade dos ingredientes, inventei um monte de coisa, mas deu certo. Na bruxaria real, a gente não tem raios e luzes coloridas saindo de varinhas e cajados, mas isso tá mais presente numa coisinha que eu já comentei aqui, que é a visualização. Quando a gente traça o círculo mágico para fazer um ritual, óbvio que não sai nada da ponta da varinha ou do atame. Aliás, atame, eu acho que a gente não falou muito aprofundadamente, sobre os itens mágicos, mas atame é uma espécie de punhal do tamanho de uma faca de cozinha. Esse objeto mágico já apareceu em vários filmes, inclusive em Jovens Bruxas,
mas ele está muito mais relacionado em Hollywood a sacrifícios animais, rituais, né, feitiços com sangue. Só que a gente já comentou aqui que não existe nada dessas coisas na Wicca, e o Atami muitas vezes tem a lâmina cega, porque a gente não usa ele para cortar nada. Então quando você vai na loja comprar, ele já tem uma lâmina que não corta. Então ele é quase como se fosse um enfeite, sabe? Ele é uma representação simbólica do deus que fica no altar wiccano, e também é usado para traçar o círculo mágico antes dos rituais. Eu já vi de alguns sacerdotes que, na hora que eles iam traçar o círculo mágico, antes dos rituais, né, que é importante fazer isso, eles realmente viam o fogo, realmente, criando um círculo de fogo ao redor da pessoa e do coven. A visualização ela é muito importante. Claro que cada um vai ter uma sua forma de imaginar, acho que não tem nenhuma forma certa ou errada. Esses sacerdotes que falaram comigo, eles viam um círculo de fogo se formando ao redor do coven para proteger o coven. Pode ser que alguém veja outra coisa, veja uma luz ou coisa do tipo. Existem técnicas de magia para você criar escudos e você pode imaginar ele da cor que você preferir. Mas se a pessoa quer ver uma mistura de ficção com realidade, então um outro exemplo muito bom para indicar é o filme de terror A Chave Mestra. Vez ou outra ele entra no catálogo da Netflix. O filme conta a história de Caroline, que é uma assistente social, se não me engano, que ela é contratada para ir morar num casarão onde vive um casal de idosos. Só que a senhora que mora lá tem algumas regras e crenças e o senhor é bastante debilitado, ele não fala, não anda, eu acho que ele tinha sofrido um derrame, um negócio assim, e ele precisa de cuidados quase que 100% do tempo. Essa casa, né, fica em Nova Orleans, que é um lugar cheio de misticismos e tal. Só que a Caroline é cética e recebe uma chave mestra que abre todas as portas do casarão. Entre essas portas tem uma de um cômodo meio misterioso, que guarda espelhos, uns artefatos de, sei lá, coisas ligadas à magia, bruxaria, sabe? Porque na casa não podia ter espelho, um negócio assim. Só que ela é cética, né? Como que isso interfere na vida dela? Então, esse é um dos melhores filmes que eu já vi e ele tem um elemento essencial na magia real: a crença. Conforme o tempo vai passando, a própria Caroline vai ficando na dúvida sobre o que acontece na casa, porque o senhorzinho que ela cuida parece estar tão assustado o tempo todo, que medo é esse que ele tem? As crenças da idosa fazem sentido ou é só superstição? Tem até um determinado momento em que ela conta sobre as coisas estranhas que ela tem visto na casa, e a amiga dela minimiza, sabe? Ela desdenha do que ela fala. Não, mas isso aí não é real, não. E a Caroline responde uma frase que ficou na minha cabeça sempre: mas é real pra ele. E é isso. Esse é o elemento essencial na magia real e também, né, na grande causa desse filme. Se você não acredita, não vai acontecer nada. O seu feitiço não vai funcionar, suas orações, meditações. Sem a crença no que você está fazendo, não vai dar certo. A Caroline é cética, mas ela vê umas coisas que são o suficiente para deixar ela mais em dúvida a ponto de recorrer a elementos mágicos para se proteger. Eu não vou dar spoiler, como eu disse, eu acho que é um filme perfeito, recomendo muito que você assista e que você me conte depois o que achou, mas o que eu tenho para dizer é que o filme trabalha muito bem mexendo com a cabeça do público e da própria personagem. Tem um final espetacular. Todos esses filmes que eu citei até falam da Wicca de forma indireta, mas o nome da religião não é mencionado. Só que existem algumas produções que falam da Wicca diretamente, mesmo que não se aprofunde explicando o que é e tal. Os Simpsons já citou a Wicca algumas vezes, geralmente quando a Lisa está envolvida, né, porque ela tem toda essa coisa de proteger a natureza, né, de ser uma pessoa muito mais sensata e tal. Eu acho que o que equilibra aquela família, provavelmente. Então, em alguns episódios, ela faz alguma coisa envolvendo magia, faz amizades com wiccanas e tal. Um outro lugar que também já falou da Wicca é Scooby-Doo, no filme A Bruxa Fantasma, onde eles explicam muito bem e de forma bem rápida um pouquinho sobre a Wicca. Claro que ela não era muito popular com os médicos da cidade. Sarah não era tradicional no que toca a medicina. Ela era uma Wicca. Uma o quê? Eu li sobre elas. Wiccas eram pessoas que estavam ligadas às forças da natureza e as usavam para curar. Exatamente. Ela acreditava no uso de ervas e outros elementos naturais para retirar os poderes da terra e curar os doentes. Sarah ajudou muitas pessoas que não podiam pagar os tratamentos médicos. Ela tratava seus pacientes debaixo de um carvalho enorme, que ela acreditava ter poderes de cura.
Importante lembrar que não tem nada de errado um bruxo na vida real gostar desses filmes e desenhos, porque eu particularmente acho chato quando a intenção é demonizar a bruxaria, que é algo que acontece muito em Hollywood, mesmo já sendo um blá 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 cansativo. Eu não sei como é que as pessoas não cansam de ver sempre o mesmo. A série Sobrenatural, por exemplo, já fez isso algumas vezes. No começo, lá na primeira temporada, eles fazem uma explicação bem legal sobre o pentagrama, né? Eles explicam que é um amuleto de proteção e tal. Mas ao longo da série, o que mais teve foi Deus pagão querendo sangue e vingança, enquanto a série focava no velho clichê cristão de bem contra o mal, usando elementos só do cristianismo. Tem quem goste, né? Claro, mas eu não curto. Eu acho que sempre vai ter esse tipo de representação na cultura popular mesmo, e se for mostrado de forma respeitosa, eu acho que tá ótimo. Então, já que o episódio tá acabando, me conta quais filmes e séries ou livros falam de bruxaria que você recomenda. Eu sei que opção tem bastante, então me fala quais são os seus preferidos. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.